Bom dia, Brasil! Bom dia, brincantes! Vamos iniciar uma live de pergunta para Iris, onde você pode tirar suas dúvidas aqui, ao vivo. Todos os dias eu recebo várias perguntas no meu direct e nem sempre eu consigo dar toda a atenção para responder. Eu faço o possível, mas às vezes eu não consigo porque eu estou muito focada em criar o conteúdo, trazer os vídeos para o Instagram, para o YouTube. Então eu separei essa live, às vezes eu costumo separar. Eu trago as perguntas, tanto que eu recebo no direct, que eu recebo por e-mail. Também deixo aberto com prioridade para quem trouxer aqui ao vivo as suas dúvidas. E antes de começar, eu queria trazer para vocês, contar para vocês uma super novidade. Bom, essa aqui é a nossa penúltima live, onde eu vou estar sozinha. Iris, como assim penúltima live? Você vai parar de fazer live? Não vou parar de fazer live. Mas é porque as nossas lives de quarta-feira vão ser substituídas por um podcast com um convidado maravilhoso, que é meu amigo, que é também brincante, que é o Thiago Agar. A gente vai conversar sobre todos os obstáculos, as dificuldades, os desafios e também sobre todos os atalhos, sobre todas as possibilidades da gente chegar ao nosso caminho enquanto brincante de sucesso, né? Conseguir uma agenda cheia como brincante, conseguir vender o nosso trabalho, se posicionar no mercado, conseguir audiência. Então, a gente começa a partir do dia 6 de outubro o nosso podcast, que vai ser gravado aqui no Instagram ao vivo e logo vai sair nas outras plataformas como áudio pra gente ouvir em podcast. Eu tô muito feliz de compartilhar isso com vocês, mas agora sem mais delongas, bora lá para as nossas perguntas pra gente começar já a render aqui nessa live. E aí eu preparei algumas perguntas, separei algumas bem especiais e vou ler aqui para vocês. A primeira pergunta é que eu recebi essa semana perguntando se dá para começar como um hobby e dá para começar agora. Bom, o espaço em que a brincadeira vai ter na sua vida fica a sua escolha. Algumas pessoas podem começar com a brincadeira por um trabalho sério, pela necessidade de ter uma renda extra, pela profissionalização. Outras pessoas vão começar pelo hobby, por o prazer de brincar, ou de apresentar, ou de contar histórias. Seja no momento terapêutico da sua vida, onde você precisa de uma atividade que te dê energia. A gente está falando de criança, a gente está falando de vida, de alegria. Então, sim, é um hobby muito legal, muito desafiador, muito gostoso. Então pode ser tanto um hobby, quanto também pode ser sua prática principal de trabalho, quanto pode ser sua prática de renda extra, e isso não diminui a necessidade de você ter uma boa formação, de você buscar conhecer, de você buscar praticar e de você valorizar a infância. Então tá combinado, gente? Independente do lugar que a brincadeira tomar na sua vida, você seja bem-vindo ao mundo dos brincantes, já se sinta um brincante e tenha a mentalidade do brincante, que é aquele que valoriza a infância. Legal? E ela perguntou também se dá para começar agora. E claro que dá para começar agora, tanto na prática online, quanto também para dedicar esse momento de estarmos muito dentro de casa ou de estarmos sem muitas festas presenciais ou festas com restrições. É um ótimo momento para poder também se dedicar a estudar. Então, tanto estudar quanto trabalhar nas práticas online, que também não vão sair após pandemia. Eu continuo batendo nessa tecla. E por fim, claro, né, vai haver um retorno aí em breve, dentro das condições de cada um, o que cada um sentir aí no coração de vocês, como uma forma respeitosa de voltar, tomando os cuidados e zelos. Alguns eventos vão voltar sim a acontecer, já estão voltando, mas fica a escolha de cada um. Então é isso, gente. Olha, eu recebi uma outra pergunta também, que é: sou tímido, como faço para brincar? Gente, essa pergunta, ela é frequente, porque muitas pessoas acham que uma das características do brincante é ser expansivo, ser retrospectivo, Ih, meu Deus! Embolei todo. Mas de ser muito aberto, de falar em público. E o que eu posso falar para vocês?
eu posso dizer que sim, é um trabalho que de certa forma te coloca em uma posição onde você é observado. Só que não necessariamente você precisa de fazer uma apresentação, um show, um espetáculo. Você pode simplesmente propor uma roda de brincadeira com as crianças. E outra coisa, eu já trabalhei com mais de 20 pessoas na equipe da Quem Sonha e já vi de todos os perfis de brincante. E o tímido é um perfil frequente. Não quer dizer que por você ser tímido, você não consiga atuar enquanto brincante, porque você pode ter o seu próprio jeito, o seu próprio estilo de puxar, de conduzir a brincadeira. Inclusive, esse é um dos tópicos que eu abordo no vídeo que está lá no nosso YouTube da websérie Brincando em 20. Se vocês quiserem conferir, entra na nossa biografia, clica lá no link no YouTube e vai na playlist Brincando em 20. O segundo vídeo eu falo sobre a condução e eu falo sobre as diferentes formas de conduzir a brincadeira. E acho que a pessoa tímida, ela pode tanto se sentir desafiada e talvez trabalhar a timidez, quanto também pode acolher a timidez e fazer da maneira dela. Então, olha só, vamos embora para a terceira pergunta. Como escolher as melhores brincadeiras para cada faixa etária? Gente, essa pergunta sempre vem. Se não vem perguntando como fazer as melhores faixas etárias, vem perguntando como fazer brincadeiras para bebês. Olha só, gente, eu penso muito que existe sim, é necessário a gente observar que existe a diferença de cada faixa etária. Um bebê de 0 anos não vai brincar como uma criança de 2 anos, que não vai brincar como uma criança de 5 anos, que não vai brincar como uma criança de 7 anos, de 10 anos, de 12 anos. Então percebe que isso varia muito, isso é óbvio, tanto pela condição física da criança, por exemplo, um bebê, ele não vai pegar um brinquedo, uma corda, passar por debaixo da corda, e também pela condição da estrutura da brincadeira, porque às vezes tem algumas brincadeiras que têm estruturas muito restritas, com jogos de regras bem definidos. Então é claro que isso vai mudar. Agora, Iris, eu preciso de saber sobre o desenvolvimento infantil, eu preciso de fazer leituras sobre a terapia ocupacional, sobre a psicologia, para poder entender qual é a fase de desenvolvimento cerebral de cada criança. Não, você não precisa. Você pode, dentro do seu repertório de brincadeiras, o que é o repertório de brincadeiras? Aquelas brincadeiras que você aprende sobre, aquelas brincadeiras que você já tem na sua vida, que você já experimentou quando era criança, que você aprendeu no lugar, que você aprendeu na sua faculdade, que você aprendeu na escola. Todas as brincadeiras que você sabe são o seu repertório. Que eu indico que você faça isso num caderno, que você comece a levantar isso num caderninho para você mensurar quantas brincadeiras você sabe, para você se lembrar, para você recordar. E nesse caderninho, você pode fazer observações sobre cada faixa etária que você acha que funciona melhor. Percebam que, nesse primeiro momento, vocês vão fazer uma avaliação individual de vocês. Não precisa ter certo ou errado. Vocês podem falar, esse eu acredito que funciona bem com tal faixa etária. Pode acontecer de mudar isso futuramente, de quando você colocar na prática, mudar? Sim, mas por que eu falo que isso é individual? Porque quem sou eu para dizer que uma brincadeira não vai funcionar com uma faixa etária? Quem sou eu para dizer que você não é capaz de fazer uma adaptação ou de fazer uma condução que não vai funcionar com tal faixa etária? Então, isso não é uma regra absoluta, que a brincadeira do vampiro-vampirão só funciona com crianças de 7 anos ou mais. Não existe essa regra. Mas você pode, por exemplo, puxar o vampiro-vampirão com uma outra forma de condução, com uma outra, trazendo uma ideia de história, de quem é ser vampiro, de quais são os passos dos animais, por que o passarinho tem um passo pequenininho, por que o elefante tem um passo grandão. Eu brinquei dessa brincadeira com o meu enteado esse domingo com o vampiro e o vampirão, só nós dois, a gente foi fazendo os passos dos bichos e é lógico que a brincadeira foi muito mais voltada para os bichos do que voltada para a competição do pega-pega, ao final quando fala meia-noite. Então, gente, não existe certo ou errado, existe a gente experimentar. O que eu posso dizer pra vocês aqui, pra deixar essa pergunta bem completa, não deixar assim, depende, né? Porque às vezes a gente faz perguntas, a gente fala depende e fica muito aberto. Eu vou deixar bem completo pra vocês. Eu gosto de dividir, a minha divisão, ela começa primeiro com os bebês, que vão desde 0 até 2 anos.
E nessa faixa etária eu gosto de fazer brincadeiras musicais mais voltadas para as cantigas tradicionais, né, do nosso cancioneiro popular infantil, desde o Pintinho Amarelinho, do Atirei o Pau no Gato, todas essas cantigas eu gosto de trazer histórias e gosto de reunir também com alguns instrumentos ou alguns elementos que eu disponibilizo para esses bebês experimentarem, por exemplo, fantoches ou instrumentos. Eles vão tocar um pandeiro? Não vão. Eu tenho 23 anos e ainda estou aprendendo a tocar um pandeiro. Mas enfim, eles vão experimentar a sonoridade da forma deles. Então, é isso, fica lá. Fica essa dica que eu gosto de usar para as crianças menores e evitar sempre as brincadeiras com uma estrutura muito definida de regras. Quando a gente passa para uma faixa etária de 3, 4 anos, a gente também fala, né, de evitar as estruturas muito definidas de regra. Mas pode ser que com uma criança de 4 anos você consiga fazer um corre-cutia ou não. Então, o que eu gosto? Eu gosto de misturar um pouco de algumas estruturas, mas que não sejam definidas, estritamente definidas, e que tragam muito esse lugar da imaginação. Então, por exemplo, ao passar debaixo da corda ou pular a corda, ao invés de falar assim, vamos pular a corda, eu falo, tem uma cobrinha, vamos pular essa cobrinha. Eu evito de balançar muito forte por causa do risco físico. Então, percebe que eu misturo tanto, sim, uma estrutura, mas não tão definida de regras, e também misturo com a imaginação, né, dentro dessa condução que eu faço com as crianças. Quando a gente fala de uma faixa etária de 5 a 6 anos, a gente já fala de crianças que estão começando a entrar no momento de aceitar mais a competição, os jogos de equipe. E também, sim, as imaginações, claro que não perde nessa idade. Então, acho que também tem um balanceamento do que a gente pode ir adicionando nessas estruturas de regra. O corre-cutia, por exemplo, é um ótimo exemplo. A batata quente, todos os jogos tradicionais, as brincadeiras musicais com essa faixa etária são muito legais. E por fim, eu gosto de dividir de 7 a 9 anos e de 9 a 12, mas a partir de 7 anos, todas essas crianças já gostam bastante. Eu gosto muito de investir nas brincadeiras em equipe, porque as crianças gostam mais desse desafio. Não quer dizer que eu preciso necessariamente de estimular a competição, mas trazer o desafio e dentro das brincadeiras é ótimo para essa faixa etária. Gente, eu fiz de tudo para responder com muito detalhe essa pergunta. Pode trazer mais dúvidas sobre ela, mas é uma pergunta que eu sempre recebo e acho importante trazer. O que fica sobre ela? Fica que vocês não têm a obrigação de seguir uma definição de tal brincadeira funciona para uma faixa etária e tal brincadeira não funciona para outra. Faça a sua observação e a sua anotação, tá bom? Agora, passando para uma outra pergunta, quem estiver aí com a gente, se quiser mandar uma pergunta para a gente responder, eu vou dar prioridade para as perguntas que forem enviadas aqui ao vivo. Bom, a outra pergunta é: para origami, dá para fazer com qualquer papel? Bom, eu faço origami, já tem mais de 2 anos que eu substituí os bichinhos de balão que eram feitos por bexigas, né, aquelas bexigas compridas, pelos origamis. E aí, como que eu faço? Eu faço com folhas coloridas. Dá pra fazer o origami com qualquer folha? Dá. Até com cartolina eu já fiz. Acontece que cada folha tem uma gramatura diferente. O que significa isso? Assim, se ela é dura ou se ela é mole. Por exemplo, uma folha A4, ela tem uma gramatura. Uma cartolina é bem mais dura. Então, uma folha de papel de seda é bem mais mole. Então, percebe essa diferença? E é isso que acontece. Quando a gente fala da dobradura, cada dobra que a gente faz é um novo degrauzinho que vai sendo feito. E algumas dobraduras vão ser somas de várias outras dobraduras. Então, às vezes, você está na 10ª dobra. Na hora que você está ali na 10ª dobra, você já não conseguiu apertar tão bem. Então, seu origami está aberto, assim, ele não consegue fechar bem, assim, na estrutura dele de dobras, porque o papel é mais grosso. Então, não quer dizer que não vai funcionar com a cartolina, por exemplo, mas quer dizer que você pode dar prioridade para os papéis, então, para os papéis mais finos. Eu trabalho atualmente com papel próprio de origami. Por que próprio de origami? Porque ele já é quadrado, ele já é cortadinho quadrado. E a grande maioria das dobraduras são feitas no formato quadrado. E esse papel também é um papel mais mole. E aí eu prefiro usar ele, mas não quer dizer que se você for ali numa papelaria e comprar vários papéis coloridos Color Set, você
não vai poder fazer. Claro que vai. Quando eu comecei com os origamis, eu fazia antes assim, dessa forma. Mas eu tinha que cortar um a um para eles ficarem quadrados. Isso foi um pouco cansativo. Mas fiquem à vontade, especialmente para treinar. Papel rascunho mesmo. Não vamos desperdiçar a folha não, gente. E agora, uma pergunta sobre as pinturas. Aonde eu compro os materiais de pintura? Bom, como eu disse já e vou repetir, as pinturas elas devem ser feitas com material específico. Em primeiro lugar, nunca fazer pintura com material que não é próprio para a pele, pelo amor de Deus, gente, não façam isso, não coloquem as crianças em risco. A pele da criança é muito sensível e se você coloca uma criança em risco, você pode ser responsabilizado por isso. Então, nunca usar tinta guache, nunca usar canetinha, sempre dá prioridade para as tintas, obrigatoriamente usar tintas próprias para a pele. Color Make, existem várias marcas, vocês podem testar. E aí o que acontece? Aonde eu compro esses materiais? Eu falo de Belo Horizonte, não sei de onde você fala. Eu gosto de comprar esses materiais online porque tem lojas específicas de pintura aqui no Brasil. Mas em São Paulo, que é a Pinta Alegria, a Cor e Magia, acho que são esses dois nomes, eu posso conferir para vocês. Que o frete compensa. Se você faz uma compra inicial do seu kit total, o frete vai compensar, às vezes mais do que você ir até o centro da cidade, da sua cidade e comprar. Aqui em Belo Horizonte nós temos uma galeria no centro da cidade que atualmente é um risco você sair de casa e ir nessa galeria. O preço lá é um pouco mais caro por cada item, então só isso já compensa o frete. E nem sempre eu encontro todos os materiais numa única loja. Então eu recomendo muito que vocês façam essa compra online. E se quiser, convida um amigo, faça uma compra junto. E também, a partir da semana passada, eu criei um bazar. E esse bazar é aqui, da cidade de Belo Horizonte. Para fazer parte, só você me mandar mensagem lá no grupo, aqui no direct, que eu mando para vocês o grupo do Facebook. O que é esse bazar? As pessoas falam, eu tenho isso para vender. Aí as pessoas falam, eu quero, elas combinam. É um espaço de encontro de quem quer vender, quem quer comprar, de quem quer trocar, de quem quer doar. E eu fiz isso para a cidade de Belo Horizonte, região metropolitana. Mas se você não é de Belo Horizonte, faça da sua cidade, entendeu? Não tem regra para isso, não. Eu recebi algumas perguntas aqui. Como que faz para lidar com crianças que desrespeitam na festa? Bom, primeiro a gente tem que ter isso muito claro, que a gente está numa relação com uma criança que é uma relação que se constrói ali na hora. Nós não somos professores ou pais que temos uma relação continuada com as crianças. A gente tá ali, conhece a criança, brinca com a criança, finaliza o nosso trabalho, vai para casa, talvez nunca mais vê aquela criança. O que acontece? Você tem um papel fundamental. Uma única palavra que você falar, você pode desrespeitar a criança. E eu não vejo os brincantes perguntando, e se a gente desrespeitar a criança? A gente sempre fala, e se a criança desrespeitar a gente? Então, primeiro, muito cuidado, porque uma fala do que a gente traz pode marcar a pessoa tanto positivamente quanto pode marcar a criança negativamente. Acontece que dentro de uma brincadeira, de uma estrutura mais definida, pode ter uma criança que saia dessa estrutura. Tô ali brincando de amarelinha. Vou dar um exemplo mais claro que já aconteceu comigo. Eu estou ali brincando de pula-corda, de passar debaixo da corda, de pular pela corda, e aí a criança tá puxando a corda. E aí, como que você vai agir diante disso? Você vai agir de forma respeitosa para a criança. Você vai chamar a criança, você vai convidar, vai falar com a criança, vai conversar, vai se abaixar, vai perguntar por que está acontecendo aquilo, vai dizer, vai chamar ela para te ajudar, vai perguntar, você quer ficar aqui comigo balançando a corda? Ou então, olha, nós temos essa regra para vocês não se machucarem, a brincadeira tá muito divertida. Se você fizer isso, você pode atrapalhar os seus colegas, machucá-los, é muito perigoso. E assim, desta maneira, você vai conduzindo com respeito, especialmente quanto mais desrespeitosa parecer a criança, mais essa criança precisa de respeito. E aí vamos supor que a situação chegou ao extremo. Chegou ao extremo de que a criança não tá ali, a criança tá ali machucando uma outra, você já falou uma vez, já falou duas vezes, aí você pode recorrer ao pai. E aí falar, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, eu preciso da sua ajuda, como que eu posso fazer? Simplesmente isso. Gente, sempre vamos respeitar as crianças. E aqui, isso é um mito também. Muitos brincantes que estão começando começam com essa ideia. E se a criança desrespeitar? E na verdade, são situações que são raras. É claro que a criança ela não vai agir da forma exatamente como a gente espera. Mas é simples também a gente ir levando essa condução desde que nós focamos
no respeito com a criança. Você acha que os esportes nas festas funcionam? Olha só, depende muito da faixa etária. O que acontece com as festas? As festas têm uma dinâmica diferente de uma escola. Então, a recreação escolar, ela pode acontecer de um professor juntar as crianças e propor um esporte. Só que isso vai depender de uma aula que tem início, meio e fim. Ali na festa, a criança ela tem muitos estímulos. Então, é muito comum a criança começar com o esporte, no meio do esporte ela sair do esporte e aí acabar perdendo essa equipe. É possível? É possível, mas não quer dizer também que é a melhor forma. Eu acho que outras brincadeiras que têm uma duração mais curta, quando a gente define equipes, pode ser melhor para vocês investirem. Mas não quer dizer que vai dar errado. Pode experimentar e ver como funciona. Quem tá chegando aí, se quiser mandar uma mensagem pra gente, perguntar, eu vou responder as perguntas aqui ao vivo. Bom, uma outra pergunta que eu recebi no meu direct essa semana quando eu sei que eu tô preparado para ir trabalhar para as festas? Olha só, gente, isso é uma pergunta muito legal, porque a gente começa a estudar, começa a aprender as brincadeiras, mas quando a gente vai pra festa, pro campo de batalha, aí o jogo muda, né? Então a gente precisa de pensar como que a gente pode fazer com que esse trabalho seja bem feito quando a gente chega na festa. Então, o que acontece? Você se prepare, estude, se dedique a isso, amplie o seu repertório e aí você pode começar a chegar nas festas de uma forma mais de passo a passo. Você não precisa de chegar já numa primeira festa e fazer a festa sozinho. Você pode ir com uma pessoa que já faz festa há mais tempo. Você pode trabalhar numa empresa que já faz festa há mais tempo. Você pode experimentar fazer uma recreação online. Você pode experimentar propor para as crianças da sua família. E aí, aos poucos, você ir para a festa. É possível você estudar e se sentir preparado? E é possível. Mas essa é a minha dica, que você se prepare e vá aos poucos. E aí, não existe regra de quando você está preparado. Você que tem que observar e sentir se você está preparado ou não. Eu fiz festa, quando eu comecei, foi bem louco mesmo, assim, há muitos anos atrás, antes da Quem Sonha, eu comecei a trabalhar, eu já tive que ir pra festa, já fui na festa, já tava ali, já cheguei, já respirei, cadê quem sou eu, cadê a brincadeira que eu não sei? E já tava ali, já fui e aprendi. Foi um pouco desafiador, mas também me fez aprender nessa prática. Bom, outra pergunta que eu recebi. Você acha que precisa de autorização dos pais para postar foto das crianças? Nossa, que pergunta legal! Eu nunca tinha recebido essa pergunta aqui. E sim, o nosso trabalho é com crianças. Então, se uma pessoa vende uma bota, vende sapatos, ela pode postar a foto da bota dela, do chinelo dela, do tênis dela. Agora, quando a gente está trabalhando com criança, a gente não está trabalhando com mercadoria. Então, é muito complicado a gente falar de fotos e imagem das crianças. Algumas famílias pensam que é tranquilo você postar as fotos. Tem famílias que têm as crianças que são influenciadoras, que têm a vida ali postada na internet. Tem famílias que não postam de jeito nenhum foto da criança. O que é melhor? Quem sou eu para dizer, né? Cada família sabe o que é melhor. Então, o que tá ligado a gente, né? Se a gente recebe uma foto de uma festa que a gente fez, ou se a gente registrou fotos, a gente vai até a pessoa contratante da festa e pergunta: você me autoriza a postar essas fotos? E a pessoa vai falar sim ou não. Vá até a pessoa que te contratou. E aí também você pode buscar fazer fotos onde você não mostra o rosto da criança em evidência. Você mostra os pés da criança, mostra as mãozinhas da criança fazendo a oficina, mostra as crianças de costa. Também sempre evitar as crianças de roupa de banho, expondo as partes, porque, gente, a internet é um espaço de exposição. E nós, como brincantes, nós temos esse lugar de proteger as crianças. Bom, agora mais uma pergunta que eu recebi. É melhor trabalhar sozinho ou em equipe? Não existe essa resposta também certa. Existe um experimento que você pode fazer e ver como você se sente melhor. Eu não gosto de propor rodas de brincadeiras com mais de 10 crianças sozinha. Eu acho que para mais de 10 crianças é legal que você vá em dupla, porque uma criança machuca, uma criança cai, ou no meio da brincadeira uma criança pergunta alguma coisa, ou se você quer propor uma outra brincadeira e tá sem ideia,
Ter duas pessoas traz uma dinâmica melhor e maior qualidade e segurança para as brincadeiras. Então, nesse caso, eu indico que vocês façam em equipe. Se você vai fazer um show, um espetáculo, você pode ser um músico que está tocando ali para 1000 pessoas. Então, não existe já esse número de crianças quando você está falando dessa relação palco-plateia, que eu chamo de brincadeira mais distanciada, porque eu não tô falando de uma brincadeira de roda, onde eu chego e brinco de roda ali com as crianças diretamente. Eu tô vivenciando uma experiência de espetáculo mesmo. Quantas vezes a gente não vai no espetáculo de teatro, a gente brinca ali da plateia, mas a pessoa nem sabe o nosso nome ali de cima. É uma possibilidade de atuação que nós podemos fazer. E aí, nesse caso, você pode ir sozinho. Outra pergunta que pode desdobrar dessa aqui, né? Eu devo criar uma equipe? Eu devo trabalhar sozinho, ou trabalhar em dupla, ou devo contratar uma equipe? Isso também vai depender de você e dos seus objetivos. Quando a gente fala da contratação de equipe, a gente fala de maior possibilidade de estar em festas, porque eu posso estar em uma, a outra pessoa da equipe pode estar em outra ao mesmo tempo. Só que a gente fala também de uma dinâmica de conseguir coordenar uma equipe e todas as suas habilidades e esse contato com o cliente e ser rígido com o horário, com passar os valores que você tem enquanto empresa para que essa pessoa também transmita esses valores para o cliente. Então é mais desafiador lidar com a equipe, mas também tem seus benefícios se vocês quiserem encarar essa jornada, é uma boa opção. Bom, agora passando para outra pergunta, onde eu posso começar a aprender a brincar? Bom, aqui no Profissão Brincante. Aqui no Profissão Brincante, a gente tem várias dicas, desde a parte do gerenciamento, se você quiser empreender, e eu indico que você empreenda no seu próprio trabalho, desde as dicas de quais brincadeiras fazer. Toda quinta-feira a gente posta um vídeo ensinando brincadeiras. E também a gente fala de redes sociais e eu tô com uma sequência de aulas agora no YouTube que chama Brincando em 20, é uma websérie onde eu explico profundamente, né? Eu pego um tema e vou aprofundando ele por 20 minutos ou mais, o que ele pode significar ali para a festa e para o evento. Então, desde a parte de quais atividades você pode escolher, até a parte de como conduzir a brincadeira, como aprender novas brincadeiras, tem isso lá nessa série do YouTube. Eu indico que vocês conheçam, sigam a gente aqui. E claro, aprender brincadeiras a gente aprende em todos os lugares. Tem vários vídeos na internet, se vocês usarem a internet como fonte de inspiração. Tem várias crianças e você pode perguntar para o seu primo, para o seu sobrinho, para o seu filho. Essa relação de quais brincadeiras aprender, ela se amplia, né? Ela está muito mais próxima da gente do que a gente imagina. Você acha interessante oferecer oficina de dança na festa? Acho. As oficinas elas se desdobram em inúmeras possibilidades, desde oficinas de artes manuais, que vão ser as coisas que as crianças constroem manualmente, um fantoche, ou uma blusa, ou um porta-retrato, ou um slime, ou uma areia cinética, enfim, várias coisas que acontecem, mas pode também ser uma oficina de uma atividade, por exemplo, uma oficina de teatro, uma oficina de circo, uma oficina de dança, como você está propondo. Nunca fiz, mas acredito que sim, é possível e interessante. Diferente, né? Outra pergunta que eu recebi é: para contar histórias, preciso de cenário e figurino? Não precisa de cenário e figurino. Gente, para contar histórias você não precisa de cenário, você não precisa de objeto, você não precisa de figurino, você precisa do seu corpo e da sua voz. E que o seu corpo esteja preparado e inteiro para contar aquela história e que a sua voz também, e que a sua voz acolha cada um desses personagens que você traz na história. Qual que é a diferença entre contar uma história e apresentar um espetáculo? É que o espetáculo está acontecendo ali naquele momento. Se eu for fazer o espetáculo da Chapeuzinho Vermelho, a história da Chapeuzinho Vermelho está se passando ali. Então, a Chapeuzinho tá ali, com o lobo ali, com a cesta ali, com a vovó ali. Agora, se eu vou contar a história da Chapeuzinho, é uma história que aconteceu no passado. Já aconteceu certa vez. E aí eu falo como o contador é o olho que tudo vê. Então, ele sabe o que aconteceu na história. Ele é a Chapeuzinho, ele sabe o que o lobo falou, ele sabe as intenções do lobo. Então, o contador traz todas essas nuances.
E aí é muito legal que vocês pensem que preparar o corpo e a voz é o passo inicial para contar uma história. Se você quiser trazer um cenário e um figurino para agregar, muito bem, seja bem-vindo, ótimo. Agora, não pense que isso é o ponto principal. Aí eu vou começar a história, eu tenho que começar pelo figurino, pelo cenário. Não, você tem que começar pela preparação do seu corpo e da sua voz na história. Legal? Tem que ter um tempo mínimo ideal para uma história na festa? Não. Pode ter uma história de 5 minutos, uma história de 2 minutos, uma história de 40 minutos ou 1 hora. Como as festas têm esse fluxo, né, de coisas que acontecem com muita facilidade, com muita rapidez, eu não gosto de trazer histórias que sejam muito compridas, especialmente para as crianças menores, porque a chance da gente perder a atenção delas é grande. Então, o que eu faço? Eu faço uma história, coloco bastante interação com as crianças, trago a brincadeira, trago a música, trago uma participação da criança que vem e me ajuda a fazer tal coisa. E também, se for o caso, eu gosto geralmente de contar uma única história que vai acontecendo durante todo esse período. Mas acontece também, você também pode fazer a contação fragmentada, uma história, depois outra, 3 ou 4 histórias, não existe certo ou errado nisso. Você pode experimentar. Bela, quanto cobrar quando você trabalha solo? Bela, quando a gente fala do valor que a gente vai cobrar, a gente fala de 3 pontos. A gente fala do aspecto inicial, que é o aspecto do custo e da minha pretensão de lucro. Isso está voltado mais para os conceitos das finanças, que é mesmo a gente colocar no papel quanto que teria de custo para a gente poder trabalhar, desde o custo do deslocamento, do custo do material, do custo do imposto que você vai pagar e também de quanto você pretende lucrar e retirar para futuros investimentos, para comprar novos materiais, para investir em cursos. Então, está voltado para essa noção. Agora, existe um segundo aspecto do valor, que é o valor do mercado, que é o valor baseado na concorrência. O que você pode fazer? Procurar saber quanto que as pessoas do lugar que você atua costumam cobrar, qual é a média. Quer dizer que você não pode passar do que está sendo cobrado? Não, não quer dizer isso. Você pode passar do que está sendo cobrado. Agora, como que você faz isso? Você sempre vai colocar o seu diferencial. Se você está oferecendo a mesma coisa, né, do mesmo jeito que todas as pessoas, vai ser difícil você passar desse valor que está sendo oferecido ali como média. Agora, se você coloca um diferencial artístico, o seu diferencial de atendimento, o seu diferencial de proposta que você vai definir, aí você pode aumentar o seu valor. O terceiro aspecto, além desse aspecto financeiro, né, de custos, e do aspecto da concorrência, a gente vai pensar no valor. O que significa valor? Qual que é a diferença de preço e valor? A diferença é que o preço, ele significa um número. O valor é o que esse número pode trazer de transformação. Ou seja, por que algumas coisas são caras e outras são baratas? Por que um celular de R$2.000 pode ser barato, quando um curso de R$2.000 pode ser caro? Por que uma festa de R$500 pode ser barata, quando um buffet pode ser caro? Percebe que o que está voltado, está vinculado, é o valor de transformação que isso dá? Então, como eu falei muito nessa questão do diferencial, pensar o que o seu trabalho proporciona e o que você quer comunicar com o seu valor. Eu brinco que às vezes a gente toma decisões tanto positiva quanto negativa para a compra por causa do preço, por causa do número. Porque às vezes está tão barato que a gente fala assim, esse número é tão baixo, esse trabalho deve ser muito ruim. Então percebe que por essa ideia do valor eu dei uma negativa para a compra. Também pode acontecer de, por exemplo, uma coisa que eu não percebo o valor dela e eu falar assim, nossa, essa roupa tá tão cara, eu não vou comprar, tá muito mais alto do que eu esperava. Então você dá uma negativa pela sua ideia do valor. Então quando a gente define o nosso preço, que é um número, a gente define também o que a gente vai levar de transformação, para a gente comunicar para o nosso cliente qual que é o valor e depois trazer o preço. Percebe a diferença? Se eu chego e falo assim, custa R$500, aí a pessoa vai ficar ali aberta para dizer se está caro ou barato. Agora, se eu falo, meu trabalho traz isso, ele proporciona isso, o que acontece, como ele funciona, quais são os seus diferenciais e, por fim, para fazer tudo isso, para levar todo esse trabalho, eu cobro tanto.
Então você traz essa ancoragem, dessa justificativa do preço e aí a probabilidade de você cobrar mais alto é grande. E por que eu tô falando isso? Porque eu quero que todo mundo cobre muito caro? Não, porque eu quero que todo brincante tenha o direito de cobrar um valor justo para o seu trabalho, porque eu sei que é um trabalho desafiador, não é um trabalho que qualquer um faz. Então muitas pessoas acham que para brincar tem que cobrar barato, que é um mercado desvalorizado, quando na verdade estão propondo preços muito abaixo, que não cobrem os nossos custos, enfim, que trazem uma boa complicação por falta de conhecimento desses 3 aspectos na hora de definir preço. Depois eu posso aprofundar esse tema em uma live só sobre isso, porque eu sei que é um tema bem complexo, mas eu espero que eu tenha te ajudado. Agora, a outra pergunta é: qual história eu posso escolher para contar? Eu tinha separado voltado para aquela ideia das histórias, né? Falei do figurino, do cenário, falei do tempo de duração da história. E agora a pergunta é sobre qual história escolher. Bom, no princípio, eu indico que vocês busquem histórias que estejam em domínio público, histórias de contos populares, essas histórias mais clássicas, e trabalhem com elas. Depois, vocês podem buscar na literatura infantil, que é o espaço mais rico de histórias, buscar identificação com essas histórias. Nossa, que livro legal, que livro sensacional, quero experimentar. E o que acontece quando a gente escolhe histórias que estão dentro de livros? A gente tem que entrar em contato com a editora ou com o autor pedindo autorização para contar essa história, é o mínimo. Isso acontece com frequência para todas as histórias que eu conto lá na página da Quem Sonha. Eu entro em contato com o autor e peço autorização. É uma prática simples, muitos deles costumam autorizar com facilidade. E é isso, assim, mas é bom que nós tenhamos esse cuidado de pedir autorização. E se quiserem começar com as histórias que são clássicas, que não têm donos, entre aspas, não faço organização financeira da minha empresa. Por onde começar? Agora pensando aqui nessa parte das finanças, que a Bela trouxe também essa pergunta da precificação. Se você não nunca fez uma organização financeira, por onde você vai começar? Você vai começar dividindo suas finanças pessoais e profissionais. É o ponto inicial. Marco antes do zero. Marco, sei lá, 0,5, sei lá, menos 3. Eu não sei de matemática, tô falando besteira. Antes do passo zero, você tem que fazer a parte da organização das finanças voltado para a sua finança pessoal e a sua finança da empresa. Iris, mas eu trabalho de forma autônoma, eu não tenho uma empresa, devo dividir as finanças do meu trabalho autônomo para as minhas finanças pessoais? Sim, com certeza. Por quê? Vai chegar um momento que você não vai saber se você está tirando dinheiro do seu próprio bolso, do seu dinheiro pessoal, para poder pagar os seus materiais de trabalho, ou vice-versa. Você não vai saber se o que você está ganhando está sendo suficiente, se você está gastando da empresa com os seus gastos pessoais. Então, ter a definição do que é seu e do que é da empresa é muito importante. Como que você faz isso? Tendo 2 contas bancárias. Ah, Iris, mas eu não consigo ter 2 contas bancárias. Consegue. Existem vários bancos que são gratuitos. Você pode fazer tanto uma conta, por exemplo, num banco, uma poupança que seja da empresa e a conta corrente que seja da sua conta pessoal e você tenha 2 cartões, é fundamental que você tenha 2 cartões. Ou você pode, por exemplo, fazer uma conta no Banco Inter e uma conta no Banco Nubank. Ou você pode fazer 2 contas no Banco Inter, uma pessoa física e uma pessoa jurídica com o seu MEI. Gente, existe o que mais existe. Semana passada eu conheci um outro banco online, esqueci o nome, depois falo pra vocês. O que mais existe é alternativa gratuita de bancos. Então você tem que ter uma divisão da sua conta da sua conta pessoal e da sua conta do seu trabalho para você saber, para você conhecer os números que são próprios do seu trabalho, que não estão se confundindo com os seus números pessoais. Depois disso, qual é o segundo passo de você começar a organizar? Você vai começar a usar a planilha número 1, que é a planilha de controle de entradas e saídas, que é onde você vai registrar tudo que entrou e tudo que saiu, porque é importante você ter controle. Depois, num passo mais avançado do seu conhecimento dos seus números, você vai precisar de fazer um fluxo de caixa, onde você conhece os seus números pelo significado deles. Qual é o número que é um custo variável? Qual o número aqui se representa um custo fixo? Mas isso é um passo um pouco além. Primeira coisa, passo inicial para você fazer agora, fechou a live, já começa, é fazer a divisão da sua conta pessoal e da sua conta da empresa. Combinado? Agora, outra pergunta também. Ah, tá. Muito voltada para essa pergunta que a gente recebeu da precificação.
é que como saber se minha precificação está correta? Olha, gente, é bom que vocês tenham definido que ela cubra pelo menos os seus custos e que te gere um mínimo de lucro. Então, através dessa estrutura do fluxo de caixa, que é essa que eu falei, é o melhor lugar para você entender se está sendo cobrado corretamente. Agora, é fácil de notar também. Se você está trabalhando e está sempre faltando dinheiro, alguma coisa está errada e provavelmente é a sua precificação. Provavelmente você está cobrando mais barato do que você está tendo de custos. Qual é a diferença entre brincante, animador e recreador? Nenhuma, não existe diferença. Você pode se denominar de brincante, recreador, animador, depende das suas referências. Eu acredito muito nessa ideia do brincante, porque eu acho que é um nome que amplia as possibilidades da brincadeira. E, por exemplo, quando a gente fala animador, me vem logo a ideia da felicidade, da alegria, do ânimo, da excitação, do grito. E eu não gosto de trabalhar assim. Eu acho que a brincadeira ela pode trazer vários sentimentos pra gente, além da animação. Mas quer dizer que uma pessoa que é animadora, que se intitula animadora, tá errada? Não. É uma denominação dela. Aqui na Profissão Brincante eu falo para brincantes, para recreadores e para animadores. Qualquer que seja a sua autodenominação, você é muito bem-vindo desde que você trabalhe com festas e eventos infantis. Quando eu falo meu preço, o meu cliente some. O que eu faço? Olha, gente, tá muito voltado para aquela ideia de o que você tá falando de primeiro. A pessoa pergunta, quanto custa o seu trabalho? Você fala 500. Quanto custa o seu trabalho? 100. Olha só a diferença. Ou eu quero saber um pouco sobre o seu trabalho. Aí você explica, você manda fotos, você manda depoimentos dos seus clientes, você justifica o seu preço. E aí, por fim, você fala qual é o preço. Para fazer um trabalho assim, eu tenho tais custos. Você pode explicar, você pode gerar valor. A forma como você vai fazer isso é individual. Você pode gerar valor através das transformações, mostrando os seus depoimentos. Mas um contato com o cliente, num serviço que a gente faz, a gente não está vendendo uma bota que pode ser facilmente comparada com a bota da loja vizinha. Então, a gente tem que mostrar que o nosso trabalho tem valor. Então, isso se dá pela conversa com o cliente. Se o cliente chega no direct e pergunta o preço, convide ele para uma conversa mais íntima no WhatsApp. Se você se sentir à vontade, ligue para o cliente, busque entender as necessidades desse cliente, busque entender como você e seu trabalho podem sanar essas necessidades, para no fim você apresentar o seu valor. Quer dizer que vai ter 100% de aprovação, todo mundo vai comprar? Não, pode ser que a pessoa não tenha dinheiro para poder pagar, pode ser que ela opte por uma outra empresa, mas quer dizer que você aumenta as suas chances de venda. Agora, você mandou o preço, fez todo esse trabalho, conversou, a pessoa te escutou, e aí por fim você mandou o seu preço da sua recreação, e aí a pessoa não responde. O que você pode fazer? Você pode, num dia seguinte, ou 2 dias depois, ou uma semana depois, o prazo que você definir, entrar em contato com essa pessoa e perguntar, olha, você solicitou a data tal, eu queria saber se você quer confirmar com a gente, ou se eu posso liberar para outras pessoas que estão entrando em contato. Eu tô dando preferência para você que entrou em contato comigo primeiro, mas se você não tiver interesse, eu gostaria de saber. Geralmente, quando você dá esse cutucão, a pessoa vai falar, não é isso, não quero mesmo, muito obrigado, ou então, não, tô precisando mesmo, eu já tava definindo com meu marido, vamos fechar aqui agora e vamos comprar. Isso é uma das possibilidades. Agora, se a pessoa, depois de tudo que você mandou, depois de mandar essa pergunta, ela ainda assim não responder nada, aí você pode desistir dela, porque é uma compra aí que não vai ser feita. A pessoa não está interessada nem em dizer para você se sim ou se não, então não está interessada no trabalho de vocês. Não precisa de ficar desesperado, gente. Cliente fala não, e tem nãos que são muito bem-vindos pra gente. Tem gente que quer pagar muito a menos do que a gente cobra. Isso eu vou colocar meu preço a qualquer condição para poder atender essa pessoa? Não vou. Ela não é meu público, eu espero alcançar. Eu coloco estratégias para alcançar a pessoa que é meu público, né? Então agora nós estamos bem voltados para essas perguntas do empreendimento. Se vocês tiverem mais dúvidas, mandem aqui. Eu tô com a outra pergunta, a próxima pergunta que é sobre as redes sociais, de como começar com as redes sociais, quais conteúdos postar e quais redes sociais escolher. Bom, eu defendo muito que nós brincantes, nós artistas da infância, nós animadores e recreadores, temos que ter uma página nas redes sociais.
Por quê? Eu acredito que hoje é o lugar onde a gente entra em contato com nossos clientes. Eu já disse em um dos vídeos aqui, vou repetir, mais de 80% das pessoas que contratam meu trabalho de brincadeiras vieram do Instagram. Gente, isso não é pouco não, é muita coisa. Já é mais do que suficiente de eu investir o meu tempo para poder estar presente aqui com qualidade. Agora, além desses 80%, cerca de 20%, que é o restante, quase todos eles me seguem no Instagram depois. Ou porque recebeu uma indicação e tá ali querendo conferir se é aquilo mesmo, se é bom ou se não. Então, meu Instagram é útil também nesse espaço de escolha. Ou então a pessoa que já me contratou, mas mantém um relacionamento comigo aqui, para no próximo ano poder me contratar de novo. Então é muito importante a gente dar valor para esse espaço das redes sociais como uma ferramenta de trabalho. Então, Iris, aonde eu devo estar? Primeiro lugar, aonde você se sentir mais à vontade. É o Instagram a rede que você mais usa? É o Facebook? É o YouTube? Busque esse lugar que você tenha mais intimidade para começar. Depois, à medida do possível, tente ir em todas as redes sociais que você conseguir. E aí, quais tipos de conteúdo você vai criar? 2 tipos de conteúdo: informação, onde você sana as dúvidas das pessoas em relação ao seu trabalho, em relação à contratação da brincadeira, em relação aos benefícios de ter uma brincadeira. E o segundo tipo de conteúdo é entretenimento. Sim, você fazer ali o que você faz nas festas. Por exemplo, um vídeo de brincadeira, ou um post propondo uma brincadeira, ou um vídeo contando uma história, ou um vídeo com uma música. Iris, mas se eu postar o vídeo com a música que eu canto na minha atividade lá das festas, as pessoas não vão querer me contratar. Gente, isso é uma mentira, isso é uma coisa, um pensamento paralisante assim, que a gente coloca na nossa cabeça e não tira jamais, para poder não começar a trabalhar e investir nosso tempo nas redes sociais. Olha só, gente, eu sei que certamente você gosta muito de uma banda ou de um cantor. E eu sei que certamente você escuta ele diariamente ou frequentemente no Spotify e no YouTube. Já viu vídeos dele no YouTube cantando essa música completa, cantando essa música em show. Agora, se essa pessoa chega aqui hoje na sua cidade e fala que vai fazer um show, você vai deixar de ir? Agora vai, porque nós estamos num momento muito complexo, né, do coronavírus. Mas supondo que não estivéssemos em coronavírus, na hora você ia querer avaliar a sua condição para poder ir nesse show. Não é porque você viu a coisa dele ali, viu a experiência online, que você deixa de querer estar naquela experiência presencial, porque o nosso trabalho é experiência. O que a gente proporciona numa festa hoje, é uma experiência, e a gente pode fazer na semana que vem essa mesma experiência com a mesma família, só que não deixa de ser um trabalho diferente, porque a experiência se dá no dia. Ou seja, você pode ir em vários shows do seu mesmo cantor e você vai amar cada show diferente, vai ser uma experiência diferente. Então, quando a gente fala das redes sociais, a gente trazer essa experiência do entretenimento é muito importante, porque a pessoa que gosta da gente aqui no online, a chance dela gostar da gente no presencial, ou a chance dela querer um produto mais delongado, por exemplo, com uma aula, com uma atividade online, ela é muito maior. Então, invistam o tempo de vocês nas redes sociais. Precisa de ser todo dia? Não. 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 vez por semana. Pense aí qual que é a possibilidade de você para se dedicar para essa rede, mas não deixe de se dedicar. Isso é muito sério, gente. As pessoas subestimam a capacidade das redes sociais. E eu sei que a gente está falando de um elemento que é mais complexo mesmo, que é lidar com pessoas aqui nas redes sociais, da exposição, mas não deixem de usufruir desse espaço que impulsiona o nosso trabalho. Eu acho que a gente já está chegando ao fim, nem sei quantas horas, não, ainda temos um tempinho. Eu tenho uma última pergunta que eu separei aqui. Se vocês já tiverem outras perguntas, me mandem. Ainda dá tempo, se vocês quiserem, de entrar aqui comigo ao vivo para poder fazer uma consultoria, pedir uma dica, pedir um conselho ou me contar a história de você com mais profundidade pra gente bater um papo. Fique à vontade. Mas pra gente finalizar, a última que eu tenho aqui, se vocês tiverem mais, tudo bem, mas a última que eu tenho aqui é: me ensina 3 brincadeiras para fazer sem nenhum material. Sem nenhum material. Eu separei mais do que 3 brincadeiras, eu separei tipos de brincadeiras. O primeiro tipo são as brincadeiras tradicionais. E aí eu trouxe elas através do exemplo do Boca do Forno. A brincadeira Boca do Forno vai precisar de 2 ou mais crianças e uma criança vai ser o mestre. E aí as outras crianças vão perguntar:
boca do forno. Não, mentira. O mestre vai perguntar, boca do forno, e as crianças vão responder, forno. Aí o mestre vai dizer, faço o que eu faço, faço o que eu falo. E aí as crianças vão dizer, faço. E se não fizer? Então, leva bolo. Então é isso, né? Boca do forno, forno. Faço o que eu falo, faço. E se não fizer, leva bolo. E aí, esse mestre vai dizer, eu quero que vocês peguem uma pedrinha. Eu quero que vocês tragam a maior pedrinha. Eu quero que vocês peguem uma folha vermelha. Eu quero que vocês peguem um batom rosa. Eu quero que vocês peguem um galho e venham pulando de um pé só. Depende do espaço que você tiver, mas ela não vai precisar de um material específico para acontecer. Depois que as crianças chegarem, quem não conseguiu cumprir esse desafio, paga o que a gente chama de uma prenda, né? Faz alguma atividade ali de prenda. É uma atividade uma brincadeira que eu aprendi com a minha avó, chama Boca do Forno. Anotem pelo menos o nome dela aí, que futuramente vocês podem procurar mais sobre ela. Eu posso fazer um vídeo explicando com mais detalhes também, mas as brincadeiras tradicionais, elas podem vir sem os materiais e ajudam muito a gente se organizar no princípio, onde a gente não tem verba para poder comprar um material específico para o nosso trabalho. Então, é uma possibilidade para a gente investir. O segundo tipo de música, que a gente não vai precisar de usar os materiais, então a gente economiza nesse sentido, são as músicas, as brincadeiras musicais. E eu trouxe as brincadeiras musicais através do exemplo da Tuba do Serafim. Essa brincadeira é uma música assim, todo domingo havia banda no coreto do jardim e lá de longe a gente ouvia a tuba do serafim. Porém um dia entrou um gato na tuba do serafim e o resultado desta melódia foi que a tuba tocou assim. Tom, from, miau, from, miau. E aí depois você pergunta pra criança qual animal vai estar lá dentro. Então, cachorro, from, au, au, from, miau. E aí vai adicionando. Então, depois uma cobra, from, au, au, from, miau, from. E aí você pode ir adicionando vários animais para entrarem nessa tuba. Eu tenho um vídeo lá na Quem Sonha, onde eu ensino essa brincadeira para os pais fazerem em casa com as crianças. Então, se vocês quiserem entrar e conhecerem, também é ótimo. Outra brincadeira musical é a do jacaré. Eu conheço um jacaré que gosta de comer, esconda suas orelhas, senão o jacaré come sua orelha e o dedão do pé. Isso vai fazendo cosquinha nas crianças, é uma ótima brincadeira. Todas as brincadeiras musicais, elas não requerem material específico e elas assim, podem render um universo. Eu gosto muito das brincadeiras musicais. E por fim, o último tipo de brincadeira sem material que eu separei são os exercícios que eu aprendi no teatro, que algumas pessoas podem conhecer como dinâmica, enfim, ou que você nunca ou que você possa nunca ter ouvido falar sobre. E essas brincadeiras, elas estão muito voltadas pela imaginação. Só que eu vou dar exemplo por uma brincadeira que a gente faz andando pelo espaço. Ela se dá simplesmente andando pelo espaço. E você chama as crianças para poderem andar. E a partir disso você vai inserindo alguns elementos, como por exemplo, vamos andar em câmera lenta, vamos andar em câmera rápida, vamos andar como um leão, vamos andar como um golfinho. E aí você pode ir viajando nisso. Você pode também brincar com as partes do corpo. Por exemplo, eu quero que você junte as suas costas com o cotovelo de alguém. Ou eu quero que você junte joelho com joelho. E aí anda com essas partes juntas. É um exercício muito legal, que pode desdobrar em vários outros elementos que você pode ir criando ali. É super diferente, as crianças não costumam ter essa prática na escola ou nos grupos, então é um diferencial para quem leva para as festas. Não tem material, então você não precisa de se preocupar com esse custo e é uma brincadeira super legal. Bom, eu finalizei as perguntas que eu separei pra gente conversar aqui hoje. Alguém mais tem mais perguntas pra gente poder terminar? Ou eu posso finalizar aqui? Todo mundo já sanou suas dúvidas? Bom, quero dizer que eu tô muito feliz com o dia de hoje. Tô muito feliz de estar finalizando essa sequência de lives depois de bastante tempo, nas quartas-feiras. Na semana que vem a gente tem a última live da quarta-feira onde eu apresento sozinha.
E a partir do dia 6, eu entro aqui com o podcast do meu amigo Tiago Agar. Nós vamos falar sobre as brincadeiras nas festas e eventos, sobre os desafios e também sobre os atalhos para a gente poder alcançar um sucesso na nossa profissão. Então já deixem aí agendado, a partir do dia 6, vocês têm café da manhã com a gente toda quarta-feira para pensar e refletir sobre esse espaço das brincadeiras. Beleza, gente? Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos e as próximas lives. Tchauzinho! Encerrando aqui no Instagram.